Oi, pessoal. Bom, vamos começar nossa sequência, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês por que a gente vai trabalhar o paradigma orientado a objeto, tá? Então, basicamente, a gente iniciou nossos estudos no período passado com a programação estruturada. Então, a gente estava trabalhando com Java, só que de uma forma estruturada. Aí você pergunta assim, sim, Cris, a gente já estava com Java, estava nessa programação estruturada, por que a gente não continua nessa linha? Tá? Por que a gente não continua nesse paradigma estruturado? Tá? Afinal de contas, vocês podem dizer para mim, ó, a gente consegue aí representar os processos com base nessas estruturas que a gente já estudou, então a gente viu que a gente aplicou as estruturas aí no paradigma estruturado em, em situações cotidianas, tá? Então, eu trabalhei muito a questões, né, que trouxessem realmente alguma coisa mais próximo do real para a gente. Bom, e aí, apesar de vocês não terem estudado, né, a parte de modularização desses códigos estruturados, né, a gente pode aí modularizar sim nossos códigos à medida que ele vai crescendo. Então vocês dizem, por que então que eu não vou trabalhar, por que a gente não continua aí nesse caminho aí estruturado, tá? Então, o que acontece? Tá? Quando a gente está trabalhando na programação estruturada, a gente vai ter o foco vai estar aí na representação de dados e as funções de forma desassociada. Como assim, Cris? Está vendo essas duas imagens aqui? Tá? Então, olha só, temos aí as funções e procedimentos conversando com os dados numa programação estruturada. Enquanto aqui ao meu lado, na programação orientada a objeto, a gente tem aí os objetos conversando entre si. O que eu tenho aí de diferente? Tá? Onde é que essa questão de ser desassociada implica e o que ela vai implicar nessa minha programação, tá? Então, olha só, então percebemos aí que as funções e procedimentos estão separados dos dados. Então, existem aí nesse bloco verdinho várias funções, vários procedimentos que a gente pode manipular esses dados, certo? Mas nenhuma dessa função e desse procedimento pertence a um dado específico. Então, qualquer dado aí pode estar trabalhando em cima dessas funções e procedimentos, certo? A programação orientada a objeto, não. Essas funções e dados, eles estão aí encapsuladinhos, né, dentro de cada objeto. Então, cada objeto tem seus dados e tem as suas funções, tá? Então, só para vocês terem uma noção, diferenciar aí essas duas imagens que eu apresentei aí para vocês. Bom, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre a programação estruturada e aí eu mostro para vocês justamente essa questão. Eu tenho dois dados e tenho aí quatro funções. Então, uma função eu posso trabalhar tanto com o dado 1 quanto com o dado 2, tá? Então, percebam que a função 1, a função 3 e a função 4, eles possuem aí essa conversa tanto com o dado 1 quanto com o dado 2. Enquanto que a função 2 está trabalhando ali só com o dado 2, tá? Então, o que acontece? Totalmente desassociada. Então, a função não pertence a nenhum dado. Tá? E aí vamos dizer que esse programa começa a crescer. Então, começa a crescer, então mais dados são criados, mais funções são criadas, e aí muito mais dados são criados. E aí chega no momento que um pequeno erro, né, de manipulação de uma função dessa aí, de um dado, você pode causar um problema que para que você consiga encontrar onde foi que esse problema aconteceu, começa a ficar realmente bem complicado, bem complexo. Então, à medida que o nosso programa vai ficando complexo, vai ganhando uma complexidade, tá? De dados e funções, a gente começa a correr um risco muito maior de dar algum problema aí, e aí a gente, para conseguir resolver esse problema, vai dar aí uma dor de cabecinha para vocês, tá? Então, seria aí a nossa programação estruturada, tá? Então, como exemplo aí tem essa codificação, tá? Usando aí o C. Então, eu tenho aí a definição de structs, tá? Os structs seriam como se fossem registros, tá? Então, os registros, eles possuem, eles são estruturas que a gente chama de heterogêneas, tá? Então, quanto lá nos vetores,
matrizes a gente estava trabalhando de uma forma homogênea, né? Um tipo só de dados. Num registro a gente consegue trabalhar com mais de um tipo de informação, tá? Então aí, por exemplo, eu tenho um struct produto, tá? Que seria como se fosse uma estrutura, um registro, produto, que tem aí um nome, que pode ter até 150 caracteres, e um valor para esse meu produto, tá? Então, defini aí esse tipo produto, tá? Uma variável produto, né, do tipo produto. Criei também aí um registro, né, um struct vendas, que possui vários produtos e que tem aí também um desconto, tá? Então, na hora da venda eu posso ter esse desconto. E aí eu tenho as minhas funções. Então, perceba que os dados que eu tenho produto e tenho venda, tá? E aí eu entro com as minhas funções, os meus procedimentos, tá? Então, aí eu tenho finalizar a venda, calcular total de vendas, então manipula produto, como vocês podem ver aí como argumento desse método, dessas funções, na realidade. E, por último, aí eu tenho adicionar produto, que vai manipular tanto venda quanto produto. Então, assim, se em alguma manipulação, à medida que isso vai crescendo, der algum problema, fica difícil a gente conseguir identificar onde foi que deu errado, tá? Então, mais ou menos isso. Bom, e quanto à programação orientada a objeto? Então, ó, eu falei para vocês naquela figura primeira lá, né? Cada objeto, dentro dele tem os dados e os métodos. Então, olha aí, essa figura mostra justamente isso. Eu tenho o objeto 1 em cima e o objeto 2, tá? Então, o que é que ele faz aí? Ele está mostrando que cada objeto tem seus dados e cada método, né? Cada objeto também tem seus métodos, tá? Então, método 1, método 2 e método 3, beleza? E aí, quem conversa com os dados são os seus métodos próprios, tá? Então, se for para dar algum problema, eu sei que eu tenho que mexer no método daquele dado, tá? Daquele objeto, certo? Enquanto que lá eu ia ficar perdido sem saber quem foi que manipulou quem, ok? E aí o objeto 2 a mesma coisa. Então, para conseguir fazer a manipulação dos dados, apenas os próprios métodos daquele objeto vão conseguir modificar esses dados, tá? Manipular esses dados, certo? Então, lá na estruturada a gente não consegue esse encapsulamento, essa segurança maior. Então, pode crescer aí, né? Quantos objetos eu quiser, que se der algum probleminha, é muito mais fácil você conseguir resolver, porque você tem métodos específicos aí para manipular cada um desses objetos, tá? Então, a gente começa a pensar em orientação ao objeto, justamente porque a gente agora começa a pensar em manipulação de programas muito mais complexos, tá? Para a gente poder tá desenvolvendo, certo? Então, a gente procura aí um paradigma que traga para a gente um suporte melhor, mas vamos falar um pouquinho mais aí, tá? Então, aí tem o exemplo da nossa classe produto, tá? Então, o que antes eu tinha lá um struct, né? Com só as informações daquele produto, os dados daquele produto, e depois de manipulações. Esse aí eu tenho uma classe produto, tá? E aí eu tenho aí alguns dados desse produto, então aí o identificador, nome, valor, quantidade, são todos dados desse meu produto, tá? E os métodos que vão manipular esses dados são essas listas aí, essa lista que tem aí, né? Public int get ID, né? Identificador, set ID, get nome, get valor, get quantidade, set quantidade. Então, esses são os métodos que vão manipular diretamente os dados. Então, a forma que eu vou ter para manipular esses meus dados é apenas, exclusivamente, a partir dos métodos da própria classe, certo? Então, nos traz aí uma segurança, né, para essa manipulação. Então, pessoal, então, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Tá? Então, quando a gente está trabalhando de uma forma estruturada, a gente percebe que a gente consegue fazer reuso, consegue, tá? Então, a nível de dados, vocês podem pensar em variáveis globais, e aí para a gente fazer reuso de certas variáveis, a gente cria aquelas estruturas dos structs, tá?
ou até mesmo a questão da criação dos headers, né, que é os arquivos .h, e aí a gente consegue fazer reuso das funções também, né, da parte de comportamento em relação a isso aí. Só que à medida que isso vai crescendo, né, vai ficando mais complicado, certo? Então, é possível de uma forma estruturada? Sim, é possível. Bom, no caso da orientação a objeto, ele tem conceitos já que são trabalhados, né, que são criados para fazer esse reuso de uma forma mais eficiente. Então, a gente tem conceitos como herança, como associação, que vão trabalhar a questão do reuso de uma forma muito mais simples, tá? Bom, temos aí também a questão da coesão, né? Que seria a questão de não misturar responsabilidades, tá? Então, cada um tem sua responsabilidade e aí vai trabalhar em cima disso aí. Então, o que acontece? Primeiro que, por exemplo, na linguagem C, que a gente está mostrando aí o exemplo, você tem um módulo principal, tá? Então, tudo acontece dentro de um módulo principal. Então, para você fazer essa divisão de responsabilidade, já começa a ficar difícil. Aí, novamente, a gente tem que ir lá nesse conceito dos headers para a gente poder estar começando a trabalhar com essa parte de coesão, tá? Enquanto que na orientação a objeto, quando a gente começa a trabalhar com as classes, a gente está justamente dando um papel, uma responsabilidade para cada tipo de classe, tá? Então, cada classe definida, ela está aí tendo uma responsabilidade. Então, não faz essa mistura. Então, existe aí uma coesão, né, dentro de uma classe aí. Não acontece as coisas tão desassociadas, tá? Bom, e aí vem o acoplamento que está intimamente ligado com a questão da coesão, que vai ser justamente sobre esse nível de interdependência que vai existir aí entre essa codificação, tá? Então, o que é que a gente tem? Quanto mais baixo aí for esse nível de estruturação, mais complexo fica. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quando eu não consigo pensar em alto nível, quando eu tenho que estar ali preso à questão da entrada, da saída, do processamento, então, à medida que eu vou aumentando essa programação, esse acoplamento começa a ficar difícil de você gerenciar isso, tá? Porque você vai estar trabalhando diretamente no código, então você vai estar com um nível mais baixo. Quando você trabalha com a orientação a objeto, você já consegue um nível mais alto aí de acoplamento, porque muitas vezes você consegue o que a gente fala do encapsulamento, por exemplo, tá? Então, você não se apega à parte de codificação de uma outra classe, por exemplo, tá? Você se preocupa com a responsabilidade que ela tem e você vai trabalhar em cima dessa responsabilidade, tá? Então, você consegue fazer um acoplamento maior, porque você vai estar trabalhando diretamente com essas responsabilidades. Então, você tem uma visão de alto nível aí, tá? Então, você não precisa ter essa visão mais baixo nível, mais codificação em si, né? Mais entrada, saída, processamento, como acontece na estruturada, tá? E por último aí, a questão da representatividade, tá? Então, eu consigo fazer essa representatividade do mundo real de uma forma muito mais intuitiva quando eu trabalho com orientação a objeto, tá? Então, quando a gente fala que os objetos eles estão representando o mundo real, tá? Então, a orientação a objeto, ele representa o mundo real de uma forma muito mais simples, certo? Então, o que acontece? Na estruturada, a gente tem um gap que a gente chama de gap semântico ou fosso semântico. Então, existe essa falta, né, dessa representatividade, assim, a esse nível de mundo real. Então, o que começa, né, também a ter problemas aí quando a gente começa a fazer esse aumento da complexidade que eu coloquei aí, tá? Então, é possível com a estruturada e com a orientação a objeto trabalhar com reuso?
É possível trabalhar coesão? É possível. Acoplamento? Sim. Representatividade? Sim. Tá? Entretanto, à medida que você vai aumentando a complexidade do seu programa, essas características aí na programação estruturada, elas começam a ficar muito mais complexas também, tá? Para poder ser resolvido. Então, na orientação a objeto, você já começa a trabalhar de uma forma mais tranquila, tá? Em relação a esses pontos aí, certo? Bom, e aí é bom a gente chegar agora que a gente já sabe por que especificamente a gente não está continuando com a estruturada, a gente parte para um paradigma diferenciado. Vamos pegar aí a nossa definição do que seria esse paradigma. Primeiro a gente tem que pensar que o paradigma não é só a programação em si, tá? Então é toda uma base de análise, de projeto e de programação. Então tá tudo encadeado, tá? Então é toda uma composição que vai criar aí esse paradigma, tá? Então a gente não está falando apenas de programação. Então eu estou passando para vocês nessa disciplina características do paradigma. Então essas características vocês vão trazer já quando vocês forem trabalhar com análise orientada a objeto, tá? Então, vocês vão ter já uma visão diferenciada para vocês trabalharem com essa análise, tá? Então, não é só, vou programar orientado a objeto, vou descer aqui, parar e vou fazer. Não, você trabalha em cima de modelos orientados a objeto. Então, é feita toda uma análise para gerar esses modelos, gerar esse projeto, para que você possa desenvolver essa programação, tá? Então, aí, ó, pegando aí a definição do Júnior, Nakamichi e Engelbrecht, tá? Eles colocam que o paradigma de análise, que o paradigma orientado a objeto, é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e na interação de diversas unidades de software chamadas de objetos, tá? Então, muito forte essa questão de que não é apenas a programação, tá? Você tem a fase de análise, você tem toda uma parte de projeto que deve casar aí com a sua programação. Na realidade, ele vai culminar na sua programação, tá? Então, é uma representação computacional mais próxima da forma como os humanos expressam coisas da vida real. E aí é uma característica muito forte, é muito comum você encontrar essa definição em relação ao paradigma orientado a objeto, né? Em relação à orientação a objeto, que é essa representatividade do mundo real. Então, você consegue visualizar o mundo real na programação orientada a objeto de uma forma muito mais fácil, certo? Bom, para implementar aí esse paradigma, a gente tem que utilizar as linguagens também que vão dar esse suporte. Então, por isso que a gente foca em linguagens que dão esse subsídio a esse paradigma, tá? Smalltalk aí foi a primeira linguagem orientada a objeto, tá? Então, Alan Kay que desenvolveu para um outro projeto, tá? E aí foi crescendo isso aí. Linguagem orientada a objeto se torna mais natural, logo mais simples, então se está muito mais próximo. É que nem a linguagem de máquina e a linguagem de alto nível, tá? Então, quando está mais próximo, mais natural, né, da gente, ela termina ficando mais simples. Então, é muito mais simples você entender uma linguagem Java, que tem uma escrita muito próxima da nossa, do que você trabalhar lá em linguagem de máquina, tá? Trabalhando diretamente com registradores e por aí vai, tá? Algumas linguagens aí que trabalham com orientação a objetos, C++, PHP, Python, Java, Ruby, C#, tá? Então, essas são as mais atuais que vem trabalhando nesse paradigma orientado a objeto, certo? Lembrando que eu já falei para vocês lá em Fundamentos de Programação que uma linguagem ela pode dar suporte a mais de um paradigma, tá? Então, por exemplo, o Java a gente trabalhou de forma estruturada, né, em fundamentos de programação. Assim como a gente consegue fazer, por exemplo, com o Python, também tranquilamente, já foi também linguagem trabalhada em fundamentos de programação. Beleza? Para falar aí sobre, quando a gente fala de paradigma orientado a objeto, a gente tem que falar dos pilares da orientação a objeto,
tá? Então, são 4 aí, paradigmas não, pilares da orientação a objeto, tá? Então, o primeiro deles é a abstração, que vai ser justamente essa capacidade de refletir o mundo real, certo? E aí, para que ele consiga fazer, refletir esse mundo real, ele vai estar trabalhando diretamente com os conceitos de classe e objetos, tá? Ou seja, ele vai estar manipulando, moldando o estado e o comportamento dentro de uma classe para que sejam criados esses objetos, certo? Então, aí, por exemplo, né, essa imagem aqui, ela traz justamente a questão dessa abstração. Então, cadeiras no mundo existem de vários tipos, tá? Mas quando a gente vai fazer essa modelagem, essa programação dela para refletir esse mundo real, o que a gente vai partir, a gente abstrai de forma a analisar qual seria o estado e o comportamento de um objeto cadeira, por exemplo. Então, um objeto cadeira, o que é que ela tem? O que é que tem em comum aí em todas elas? Tá? Ela tem um assento, ela tem pé, ela tem um encosto, tá? Então, basicamente, essas daí são as características que ela tem, e aí uma cadeira vai servir aí para a gente sentar, certo? Então, o comportamento que ela tem. E aí, a partir dela, claro, a gente pode ir fazendo algumas melhorias, mas a base, né, esse mundo real aí da cadeira, vai estar refletido na minha classe justamente com esses atributos e esse comportamento, tá? E aí, o tipo de, além de assento, encosto, por exemplo, e os pés, a gente pode falar do forro, né, por exemplo, tá? Então, esse tipo de forro do assento, por exemplo. Então, cada um aí tem um estilo, tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo aí também, dentro desse estado, tá manipulando essas características específicas de cada uma. Mas é tudo trabalhado de uma forma mais geral, tá? Então, a gente abstrai. A gente pega as informações que trazem o estado e o comportamento daquela classe que a gente está modelando, tá? Bom, segundo pilar aí, o encapsulamento, tá? Então, quando a gente está fazendo encapsulamento, basicamente o que a gente faz é esconder a complexidade, certo? Então, esse exemplo aqui, tá, dessa imagem, então, se você tiver ali as substâncias para fazer comprimidos, né? Se você deixar tudo junto, né? Você tem toda uma problemática aí, toda uma complexidade para que você consiga determinar qual a substância, qual a quantidade que você vai estar utilizando, certo? Mas quando você encapsula essas substâncias e transforma aí nesses comprimidos, a gente escondeu toda uma complexidade. Você sabe para que cada um serve, tá? Você não está, você não vai analisar as substâncias que compõem ele ali. Claro que, né? A gente está falando de uma forma bem geral, claro que tem a questão das alergias, não vamos entrar em detalhes, tá, gente? Então, estou pegando assim um exemplo mais geral, tá? Então, o que é que eu faço? Eu consigo trabalhar, fazer uma visibilidade mais controlada. Então, o usuário não precisa saber como foi realizado aquilo ali, como aquilo ali foi construído, tá? O que ele precisa saber é para que serve aquele comprimido, beleza? E a, né, quantidade no sentido de 1, 2, esse tipo de coisa. Mas quanto de cada substância está dentro daquele comprimido, aí a gente não precisa, o usuário não precisa dessa informação, vamos dizer assim, tá? Não precisa entre aspas. Bom, terceiro pilar, a questão da herança. Então, a herança permite aí que a gente trabalhe com as especializações. Tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aí uma classe com determinado estado, com um certo comportamento, com os atributos e comportamentos aí. E aí, eu posso fazer com que algumas outras, né, herdem essas características, certo? Então, por exemplo, aí nossa imagem a gente tem várias profissões, certo? Cada profissão vai ter uma especificidade, beleza? Mas existem também detalhes dessas profissões que são comuns a todos, tá? Então,
Eu posso ter uma classe pessoa, por exemplo, então a pessoa tem um nome, ela tem um CPF, né? Ela tem um endereço. E aí eu posso especializar essas pessoas com as profissões. Então, por exemplo, a médica ali, ela, além de ter um nome, um CPF, ter um endereço, ela tem também um CRM, certo? Ela tem uma especialização dentro da medicina. Então, existem uma série, né, de detalhes, de especializações, né, de dados específicos da minha categoria. Ela deixou de ser uma pessoa? Não, ela é uma pessoa, ela tem as características de uma pessoa, mas ela tem algo mais. Então, a herança vai permitir justamente que a gente trabalhe com essas especializações e faça o reuso das informações, tá? E por último, aí a gente tem aí o pilar do polimorfismo, tá? O polimorfismo vai garantir novamente que a gente faça reuso, tá? Mas de uma forma diferenciada. Então, o que é que a gente tem? O polimorfismo ele está intimamente ligado com a herança. Então, se existe um comportamento que pode ser que uma pessoa tem, certo? Mas ele pode ser diferenciado para uma determinada classe, para uma outra classe, a gente pode trabalhar aí nesse polimorfismo. Melhor, a pessoa ficou um exemplo ruim. Vamos pensar em. Pronto, uma impressão. Eu tenho lá as informações de uma classe, preciso imprimir as informações daquela classe, tá? Então, quando eu estou lá, até com pessoa mesmo, eu posso imprimir as informações de uma pessoa, tá? Então, eu tenho um método, né, que vai fazer a impressão de todas as informações daquela pessoa. Só que, como a médica ali, ela tem dados específicos dela, o interessante para mim é que além das informações dela como pessoa, eu também mostre as informações dela como médica, tá? Então, eu posso ter um método imprimir na minha classe médico, né? Que já vai trazer também essas informações adicionais, vai fazer a impressão dessas informações adicionais. Então, deixou de ser um método de impressão, imprimir? Não, tá? Vai fazer a impressão das informações que existem na pessoa e também as informações específicas da profissão daquela pessoa, tá? Então, isso aqui é só, gente, de uma forma mais geral, tá? E aí, aos pouquinhos, a gente vai trabalhar cada um desses pilares, tá? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com abstração, né? E vamos trabalhar com encapsulamento, que vai ser a questão das classes, dos objetos, como é que a gente vai manipular, como é que a gente vai trabalhar a visibilidade, a questão que influencia até na segurança dessas informações, tá? Então, inicialmente, os dois primeiros pilares e depois a gente vai descer aí, né, para herança, descer não, avançar para herança e polimorfismo, certo? Então, basicamente, são esses aí os nossos pilares aí da PO, certo? Então, ó, falei para vocês de PO de uma forma geral, okay? Expliquei por que a gente está utilizando a orientação a objeto, por que é interessante utilizar o paradigma orientado a objeto, a definição do que é esse paradigma e nossos pilares, tá? Faltou apenas as nossas vantagens aí. Então, quando a gente está trabalhando com orientação a objeto, então a reusabilidade ela é muito forte. Então, o conceito de herança faz com que a gente consiga trabalhar a reusabilidade de uma maneira muito forte. A gente tem uma legibilidade, uma manutenibilidade também maior, porque como cada classe ela tem sua responsabilidade, né, bem definida, então para a gente fazer a manutenção e entender aquela codificação é muito mais fácil, tá? Flexibilidade, então se eu preciso ampliar o meu projeto, eu não preciso estar mexendo no que já foi feito, tá? Então, eu consigo flexibilizar, né, crescer esse projeto
sem fazer grandes alterações na codificação pré-existente, tá? E aí eu tenho uma questão da robustez e da confiabilidade. Então, a gente consegue trabalhar, principalmente quando a gente está trabalhando lá com a questão das visibilidades, então a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais segura, a gente consegue trazer uma confiabilidade, uma segurança né, maior a essa codificação, tá? Então, basicamente, né, essas seriam nossas vantagens de estar trabalhando com orientação ao objeto, beleza? Então, fecha essa nossa primeira parte e aí vamos dar prosseguimento com a parte no nosso próximo encontro, com a parte de abstração e aí vamos trabalhar com as classes e com os objetos, tá? Então é isso aí, a gente se vê.